Graça e paz, irmãos, a Ele, e tão somente a Ele, toda a glória e todo o louvor, amém? Gostaria de convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor no texto bíblico de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. A partir do verso 26. Esse texto é o texto clássico da instituição da Santa Ceia do Senhor, onde vemos aqui Jesus instruindo para que se participe da ceia. E eu gostaria de, nessa noite, meditar com os irmãos nesse texto, até o verso 30, diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Vocês, verso 27. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Vocês? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Graças te damos, Pai, por esta noite de festa espiritual. Te louvamos através dos cânticos, através das nossas orações. E agora também queremos, ó Deus, que o Senhor edifique o nosso coração, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos instrua, nos alimente e nos abençoe. Que esta noite possamos sair daqui ainda mais alimentados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo nos traz aqui um relato desse momento em que Jesus está ali sentado à mesa com os discípulos. Você já pode imaginar a cena. Essa cena ela foi marcada por aqueles quadros da Santa Ceia. Você lembra daqueles quadros de Santa Ceia, né? O presbítero Frank tem um quadro desse na casa dele. E toda vez que a gente chega lá, a gente conversa sobre o quadro. Por quê? Quem pintou parece que tinha esquecido um dos 12, sabe? Aí foi lá e acrescentou mais um. A gente não percebe, mas quando a gente chega na casa dele, ele diz assim: olha ali, você viu que tem uma pessoa ali que está meio deslocada? Aí ele vai contar a história do quadro para a gente, né? Eu já vi essa cena em vários quadros, né? Pintura, eu já vi um talhado na madeira, coisa mais linda, né? Que quadro bonito, dá vontade de levar para casa. É aquela cena maravilhosa de Jesus ali conduzindo seus discípulos, conduzindo seus apóstolos para o momento da celebração da ceia do Senhor. E eles sentam à mesa e vão comer, seguindo um ritual, uma tradição judaica antiga, mas também marcando uma nova época, um novo tempo e também novas instruções para a sua igreja, para o seu povo. E aqui nós temos um trecho, né? Nós temos aqui algumas informações deste momento, mas lá na frente, no texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai trazer mais ensino sobre este momento. Costumamos dizer o seguinte, irmãos, que quem interpreta a Bíblia, ou quem interpretou a Bíblia, foram os apóstolos. Nós precisamos compreender a interpretação. Nós não devemos interpretar, mas compreender a interpretação. E Paulo, o apóstolo, ele faz uma interpretação desse texto, trazendo luz ainda mais sobre este momento tão sublime, tão especial. Mas há aqui um tema que eu proponho para nós refletirmos nessa noite: estar na mesa com Cristo. Eu e você, aqui nessa noite, estamos na mesa com Cristo, porque iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Agora, o que significa isso?
Qual a importância de estar na mesa com Cristo? Isso tem um poder, isso tem um efeito, isso tem toda uma estrutura por detrás. E a primeira delas, a gente vê aqui já no verso de número 26. O que significa estar à mesa com Cristo? Jesus disse no verso 26 o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo o quê? Tomai, comei, porque isto é o meu corpo. Jesus está dizendo que o motivo pelo qual devemos participar da ceia do Senhor é para participar do corpo dele. Agora, o que é esse corpo? O que é participar desse corpo? Qual a importância disso? Participar do corpo de Jesus, segundo a ótica do tão conhecido João Calvino, quando ele fala da Santa Ceia, é você estar revestido de uma imortalidade. O que isso significa? Para ele é o seguinte: quando o crente morre, ele não se desfaz, ele não desaparece. O crente, quando morre, ele se torna imortal. Na atual teologia reformada, o termo técnico usado é que nós, quando morremos, nós nos tornamos infinitos. O que é esse termo? Um dia passamos a existir e nunca mais deixaremos de existir. A morte para o cristão não é o fim. É dor, é sofrimento, mas significa também que haverá uma restauração e que esse crente vai ressuscitar. Quando Jesus ele está com seus discípulos, ele diz assim: venha participar da minha mesa, né? Dá lá ordens para que preparem a mesa, e eles preparam o cenário, e juntos ali vão participar da ceia do Senhor, e ele diz: comam desse pão, fazei isso em memória de mim. Jesus está dizendo que aqueles que estão em Cristo, eles são novas criaturas, eles são salvos, e eles se tornam infinitos. Eles se tornam imortais no sentido de uma restauração após a morte, de uma ressurreição no dia do juízo final, de um retorno e para sempre, então, estar na presença do Senhor, gozando da vida eterna. Então, há toda uma carga de poder, de informação, de graça nesse ato da Santa Ceia. Mas também é alimento espiritual para esse momento que nós vivemos aqui nesta vida. Participar do corpo de Jesus significa ser alimentado por Ele. Significa que Cristo é quem alimenta as nossas vidas. É Cristo que nos mata a fome da alma. E a fome da alma, ela está espalhada pelo mundo. As pessoas têm fome, as pessoas têm sede, mas elas não se curvam àquele que pode dar a elas o alimento verdadeiro, que é Jesus. E quando o crente senta à mesa com o Senhor Jesus, sua fome, sua dor, ela é saciada, porque Cristo consola a sua vida. João Calvino também vai dizer o seguinte, gente, que participar da ceia do Senhor é ganhar um presente de Deus. Deus nos dá o presente de participar dessa ceia. É um sinal das verdades espirituais, do mundo espiritual, mas é também algo presente, é algo visível, é algo palpável, porque o Senhor entende que nós também precisamos disso. É um simbolismo, mas não é um simbolismo qualquer, porque a presença de Deus está com aqueles que são obedientes e que servem a Deus e que participam da ceia do Senhor. A bênção espiritual. Essa discussão foi tremenda no início da era moderna, na Reforma Protestante. Qual o valor da ceia? Como que este momento de culto, de celebração, esse ato de ceia pode me abençoar? Qual é a verdadeira espiritualidade contida nesse momento? E então nós chegamos a esta conclusão bíblica de que participar dessa ceia é estar abençoados por Cristo. É estar cheio do
poder do Senhor, porque o Senhor está conosco. É ser alimentado por esse Cristo. E é fazer parte, é ser integrado nesse corpo. Nós só podemos ser integrados por Cristo. E uma vez que nós estamos com Ele, nós fazemos parte dessa mesa, então nós podemos dizer que fazemos parte também do corpo de Cristo. Segundo, no verso 28, Jesus disse que beber desse cálice é também fazer parte da nova aliança com Deus. Olha o verso de número 28. Ele diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Ele diz que nós passamos a fazer parte de uma nova aliança. Estamos aliançados com Deus. Quando Adão e Eva pecou, quando eles pecaram lá no paraíso, eles trouxeram uma separação e uma quebra de aliança. Mas quando Jesus, ele vence Satanás, quando Jesus, ele dá a vida por nós, Jesus está trazendo para nós uma nova aliança. E nós fazemos parte dessa nova aliança. E nós fomos inseridos nessa nova aliança. E essa nova aliança é a aliança da graça. Ele deu a vida por mim, pecador. Ele é o ponto, o alvo, o elemento principal desta nova aliança com Deus. Ou seja, com Jesus, nós não podemos deixar de ser salvos. Nós não podemos perder a nossa salvação, porque quem garante a nossa salvação é Jesus Cristo. É Ele que nos dá essa graça. Portanto, fazer parte de uma nova aliança é estarmos ingressados, estarmos juntos numa nova aliança, onde Cristo é quem sustenta a nossa salvação. Adão e Eva pecaram, caíram, quebraram aquela aliança que havia entre o homem e Deus. Mas agora essa aliança não pode mais ser quebrada, porque é uma aliança de graça. É Jesus nos chamando, é o Espírito Santo nos levando a Jesus, é Deus nos sustentando, nos suprindo, é Deus nos mantendo próximos dEle. Isso é graça, isso é graça. A graça de Deus está conosco. E por fim, no verso 29, ele ainda nos traz mais uma informação. Diz o verso 29, o seguinte: não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber um novo convosco, aonde, meus irmãos? No reino de meu Pai. Há uma preocupação de alguns teólogos de que o século 21 se torne um século secularizado. Parece redundância, mas não é. Secularizado significa onde as pessoas perdem um pouco da fé. Às vezes se tornam místicas, ou envolvidas em algum tipo de misticismo que não o bíblico, e acabam perdendo um pouco esse horizonte, esse foco, essa esperança das coisas registradas nas Escrituras. Pois bem, o nosso Senhor Jesus está dizendo que Ele voltará e que nós nos assentaremos novamente com Ele à mesa. Não me pergunte detalhes, porque eu não sei. Nós não sabemos. Como será isso? Como vai acontecer? Como que uma multidão inteira estará à volta de uma mesa? São detalhes que não importam. Porque, veja bem, quem criou os céus e a terra vai ter dificuldade de nos fazer assentar à roda de uma mesa? Pode ser até que esse sentar à mesa com Jesus tenha um efeito bem diferente desse que nós conhecemos aqui. Não sabemos. Mas o fato é que Jesus está dizendo que no dia do juízo final, nós o veremos. E Ele estará presencialmente conosco, novamente. E Ele então participará de uma nova Santa Ceia conosco. São expectativas do coração de um crente, daquele que serve a Jesus. E que a gente não pode esquecer.
Lembra das canções que falam da volta de Jesus? Maranata, vem Jesus, vem Jesus, ó, volta o Senhor Jesus, né? Volta o Senhor Jesus. Para nós, a volta de Jesus, o retorno dele, é alegria. É alegria, é momento de satisfação, é momento de prazer, é momento, irmãos, de restauração. Nós não temos medo do juízo final, nós não temos medo da volta de Cristo, pelo contrário, essas coisas significam para nós alegria, felicidade. Nós esperamos isso, nós esperamos a volta de Jesus, e Jesus estará visivelmente perto de você. É isso que as Escrituras prometem. E é isso que ele está dizendo no verso 29. Não vou beber mais com vocês esse vinho, porque eu serei crucificado, eu serei morto, eu ressuscitarei e depois irei para junto do Pai. Mas eu um dia voltarei e vou sentar à mesa e tomar um novo vinho com vocês. Um novo tempo ainda nos aguarda. E é isso que Mateus nos lembra, sabe? Mateus nos lembra desta participação do corpo, dessa participação do sangue como nova aliança, e também de um retorno de Jesus para estar conosco. Bom, portanto, irmãos, o que nós estamos nessa noite representando aqui, através deste ato sagrado, onde a presença de Cristo está conosco, é que Jesus se sacrificou por nós. Jesus deu a vida por nós pecadores. Que Jesus nos apresenta uma realidade espiritual. Nós estamos ligados a Ele, conectados a Ele, no poder e na graça do Espírito de Deus. E que nós ganhamos um presente, portanto a gente deve desfrutar desse momento como um presente, como uma alegria. Lembrando que Jesus Cristo nos traz a perspectiva da vida eterna, da ressurreição, de que a morte ela existe, mas existe também a ressurreição, existe também um novo tempo, e que toda dor será suprida. Portanto, participar da mesa do Senhor para nós, tem esse aspecto bíblico, teológico, espiritual, tem também um aspecto de compromisso. Eu acho que esta parte é a parte que a igreja, nós como igreja, devemos sempre nos lembrar e zelar por isso. Lembra, eu falei para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele traz uma introdução, ele traz uma explicação, não é? Melhor, ele interpreta melhor tudo isso. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, ele vai dizer o seguinte, que aqueles que sentam à mesa com o Senhor, devem fazer isso de modo digno. Isso nos chama a atenção para uma coisa, nos chama a atenção para a responsabilidade que eu e você, como igreja, temos, de sempre nos posicionarmos de forma digna diante do Senhor. Então eu e você, como igreja, devemos zelar por esse presente que nós ganhamos, por esta oportunidade de sentar à mesa com Jesus. Nós devemos buscar uma vida santa para estar ao lado de Jesus, para estar ao lado do Senhor, na mesa, participando da ceia do Senhor. Portanto, é fundamental e é importante que nós, como igreja, sejamos como aquela figura ali descrita nas Escrituras, da noiva, que então recebe ali o seu noivo, e devemos estar imaculados, sem manchas, sem rugas e pecados, não é? Usando figuras de palavras, de linguagem, para representar esse aspecto espiritual. E assim, irmãos, zelarmos pela nossa santidade, zelarmos pela nossa unidade como igreja, como povo do Senhor, reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas mazelas, e não deixar que estas coisas nos afastem nem de Deus, nem do corpo, e nem uns dos outros. Pois se há pecado em nós que nos afasta uns dos outros, nós devemos vencê-los. Pois se há pecado que nos afasta de Deus, devemos vencê-los, para não sairmos da mesa do Senhor. Por isso nós devemos cuidar de nós mesmos,
como diz as Escrituras. Lembra de Paulo falando com Timóteo, que Timóteo deveria cuidar de si mesmo, cuidar da sua fé. Diz lá o texto, de tudo que tiveres que guardar, guarda o teu coração. Porque nós somos tentados e atacados o tempo todo, tanto pela obra de Satanás, como pela obra da própria carne. E às vezes tomamos atitudes que lá na frente a gente vai se arrepender. Então nós devemos nos acalmar no Senhor, nós devemos nos aquietar em Deus, nós devemos buscar sabedoria no Senhor, e nós não devemos tomar atitudes precipitadas, e nós não devemos nos envolver com o mundo e com o pecado, e nem deixar que o mundo afete a nossa mente, o nosso coração, e nos afaste da presença do Senhor, e nem deixar que o ativismo desse mundo moderno venha nos dar ao coração algum tipo de cansaço, de fadiga das coisas espirituais, de fadiga do Senhor, onde as coisas do Senhor acabem se tornando algo qualquer. Não podemos deixar que o desinteresse tome conta da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos sentados à mesa com o Senhor. Por quê? Porque Cristo sacrificou-se por nós. Por quê? Porque nós devemos nos alimentar no corpo de Cristo, e estamos inseridos na aliança com Deus, uma aliança de graça e de amor, e nós devemos zelar por essas coisas. Portanto, andar com Jesus exige de nós um cuidado, um zelo, um esforço, um temor, um zelo para com a nossa própria existência, para com a nossa vida. Como diz lá o texto, né? Pois para onde vamos não há obra alguma. Nós devemos aproveitar este momento para servir o Senhor Jesus. Há uma outra lição também, irmãos, que nos apresenta esse texto, é que apesar de haver uma necessidade de nos esforçarmos para uma vida santa, como diz Paulo lá em Coríntios, tem que haver também uma consciência de que não é aquilo, a nossa obra, nosso esforço, que está nos dando entrada ao céu. Não. Foi o sacrifício de Cristo, foi a cruz de Jesus. Portanto, isso exige de nós o quê? Esforço e, ao mesmo tempo, humildade. Humildade espiritual. Lembra que Jesus disse? Jesus falou assim que o reino dos céus é das crianças, temos que ser como elas para entrar no reino dos céus. Ou seja, para receber a palavra do Senhor, temos que ter humildade, temos que ser simples como uma criança. Não é? A criança, todo mundo chega, brinca e ela responde bem, o adulto não, já tem ali um certo cuidado, já tem uma certa reserva, mas a criança não, a criança ela é aberta. A criança, ela se entrega, a criança ela tem essa capacidade de receber bem quem está ali próximo dela. Jesus está dizendo que nós também devemos manter esse aspecto humilde espiritualmente, porque a obra é de Cristo, a obra foi feita por Ele, é Ele que nos garante, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que ouve as nossas orações. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos de nós aqui, nos últimos tempos, não tem clamado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajude, Pai. Quantos de nós temos tido feito esta oração? Queridos, o Senhor Deus nos tem dado o privilégio de estarmos à sua mesa. Portanto, nós devemos dar graças a Ele. Devemos dar louvores a Ele. E mantenha-se firme, porque Jesus vai voltar, irmãos. E quando Jesus voltar e vier buscar, e vier buscar a sua igreja, então, lá na figura do Antigo Testamento, o seu povo estará em pé perante Ele.
O que significa isso? A ideia ali de Apocalipse, né, de João, é que aqueles que mantiveram-se firmes, aqueles que andaram na presença do Senhor, servindo ao Senhor e que chegaram até o final ali, como Paulo diz, né, eles conseguiram a coroa imarcessível, terão dignidade para estar diante do Cordeiro. E aqueles que foram reprováveis estarão lá ajoelhados, estarão lá prostrados, porque o Senhor não os permitirá ficar em pé. Isso mostra que quem anda de joelhos ou ajoelhados nesta vida, ficará de pé na outra. Que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, e que eu e você possamos estimular uns aos outros para a gente perseverar até o fim. Que Deus nos abençoe. Para finalizar, vamos cantar um hino. Queria te convidar a ficar em pé, e nós vamos cantar um hino que fala destas verdades, que nós estamos unidos com Cristo, e que Cristo nos sustenta. Vamos cantar.
te adoramos, Pai. Nós somos do Senhor, estamos conectados, estamos sustentados. No Senhor nós vivemos, porque fora do Senhor não há vida, fora do Senhor não há graça, e nós morremos. Pai, que o Senhor possa sustentar a nossa vida, e que na luta contra o pecado possa perseverar a instrução, a graça, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.